As Escrituras com os irmãos essa noite, com base no texto de Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, nós vamos ler do versículo 31 ao versículo 39. Romanos 8, do versículo 31 ao versículo 39. Você pode acompanhar comigo com a Bíblia aberta, você pode acompanhar comigo com o aplicativo de Bíblia também aberto, e também, se você quiser, pode acompanhar aqui atrás, que será transmitido a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Amém? Do 31 ao 39. Assim diz as Sagradas Escrituras: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós, não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra poderosa. Meu amado irmão, minha amada irmã, preste bastante atenção a esse momento introdutório. Nós estamos vivendo em um tempo de muito cansaço. O cansaço é físico, o cansaço é emocional, o cansaço é mental. Nós estamos exaustos o tempo inteiro. Vivemos hoje uma ditadura dos calmantes. Vivemos hoje uma pressão gigante por conta do pensamento acelerado. Nós não conseguimos desligar do telefone, não conseguimos desligar das más notícias, não conseguimos desligar da política, não conseguimos desligar dos problemas do Brasil e ficamos tentando equilibrar a nossa vida na América com a nossa vida do Brasil, e nós vivemos acumulando os problemas da América e também acumulando os problemas do Brasil. E quando eu chego em casa, o ativismo foi tão grande, eu trabalhei o dia inteiro e eu chego em casa, depois das 3 horas, os filhos chegamos do trabalho, o cansaço toma conta de nós. Nós sentamos e não descansamos, nós deitamos e não descansamos, e quando nós vamos dormir, apagamos a luz, a mente continua ligada. É o que está acontecendo hoje. Uma geração de crianças fadigadas e cansadas, uma geração de pré-adolescentes fadigados e cansados, uma geração de adolescentes fadigados e cansados, de homens, mulheres, adultos e idosos fadigados e cansados. E o cansaço, ele gera algo em nosso coração: desânimo, vontade de não fazer, desesperança. Nós perdemos a vontade de malhar, perdemos a vontade de ir e vir, perdemos a vontade de visitar, perdemos a vontade de empreender, perdemos a vontade de fazer coisas que antes nos davam prazer e que alegravam
a nossa vida, perdemos a vontade das coisas, porque nós estamos cansados, a nossa mente está cansada, estamos fadigados e estamos prestes a colapsar. Ted Truck diz que nós vivemos em uma geração em surto. Estamos a um passo de surtar, um passo de explodir, cansados demais. E qualquer gotinha que entrar no recipiente vai derramar. Qualquer palavrinha um pouco mais forte vai fazer você estourar. Qualquer situação, uma abordagem um pouco mais severa, que te contraria, que frustra a sua expectativa, vai te fazer entristecer, e a paz simplesmente foge do nosso alcance. É como um ratinho correndo ali atrás do queijo, em uma roda. Você vai alcançar o queijo e vai rodando, e passa dias, passa horas, passa semanas, passa meses, passa ano, e você está correndo naquela roda e não alcança o seu objetivo. E quando você olha, poxa, já está chegando no meio do ano e ainda não fiz nada. Já estou chegando aos 20 e não fiz nada. Cheguei aos 30, aos 40, aos 50 e aos 60, e a sensação é que também eu não fiz nada e eu não colhi o tanto que eu plantei. E essa indignação toma conta do nosso coração e nós ficamos completamente abatidos. E qualquer coisa mesmo, é capaz de tirar a nossa paz. Um barulho mais alto, uma criança correndo, alguém que te fecha no trânsito, o time que perde, uma situação financeira que você não está esperando, qualquer coisa é capaz de tirar do sério. Você literalmente fica abatido na sua alma e não consegue reagir. Se eu for pedir para as pessoas que estão se sentindo assim levantar a mão, eu creio que todos nós, de forma unânime, levantaríamos a mão nessa noite de terça-feira, porque o cansaço, a fadiga, o estresse tem tomado conta do nosso coração. A nossa mente não desliga e nós andamos ansiosos por todas as coisas. E é uma ansiedade em todos os aspectos, e é uma crise de ansiedade em todos os aspectos. E é justamente para pessoas que estavam cansadas, fadigadas, sentindo abatidas as suas forças, que o apóstolo Paulo escreve o capítulo de Romanos 8. E é nessa vertente que eu quero hoje expor esse sermão dessa noite, que tem como temática inabaláveis em Cristo Jesus. Quem é inabalável em Cristo Jesus aí? Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você está em Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao 32. Olha o que diz o texto santo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós nos dará também com ele também essas coisas? Olha o que está dizendo ali, ó. Olha lá, vou ler o outro formato. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Em uma outra versão. Olha só. O que eu quero trabalhar nesse ponto é a seguinte verdade: quando Deus está por você, o mundo não pode definir o seu destino. Vou repetir: quando Deus está por você, o mundo não pode decidir o seu destino. Acompanhe comigo a inteligência bíblica. Ele diz aqui, na parte B, no versículo 31, o apóstolo Paulo, ele fala com força o versículo, ele traz uma verdade com força aqui. Ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Paulo começa aqui a narrativa com uma pergunta, e eu gosto de dizer, como diz Oliveira Melo, a pergunta é a rainha das respostas.
ele fez uma pergunta retórica e ele já sabia a resposta. E ele queria trazer uma resposta que fosse proporcional à necessidade daquelas pessoas que estavam abatidas, que estavam cansadas, que estavam fadigadas e que estavam oprimidas. Então ele faz uma pergunta já com uma resposta em mente, e essa pergunta vem a nós como um trovão, ela vem conosco como um relâmpago, essa pergunta vem aos nossos corações, que trazendo uma verdade que abate a nossa insegurança humana. E nós vemos claramente, se Deus é por nós, Ele traz essa verdade, se Deus é por nós, observe isso. Ele não diz que ninguém ficará contra nós. Ele não diz que ninguém ficará contra nós. Não, ele não fala isso. Porque com certeza, meu irmão, se você está respirando, fala com a pessoa do seu lado, está respirando? Se você está respirando, meu irmão, se você está respirando, minha irmã, haverá naturalmente oposição contra você. Haverá luta, haverá dias difíceis, haverá lágrima, haverá dias que você não vai vencer, haverá dias que vai parecer que a sua oração não chega ao céu. Vai ter dias difíceis, dias de cansaço, aonde você pensa em desistir, aonde você pensa em ir embora, aonde você pensa, não é para mim, eu não aguento mais essa situação. Mas aqui diz que nenhuma oposição humana, espiritual ou emocional possui autoridade final sobre aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você é inabalável. Amém, meu irmão? Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. O problema é que muitas vezes olhamos mais para aquilo que está contra nós do que para aquele que está conosco. Muitas das vezes nós olhamos para a dívida, nós olhamos para o diagnóstico, nós olhamos ali para a crise no casamento, olhamos para a rejeição, olhamos para a humilhação, olhamos para o descaso, olhamos para o dedo em rixe, olhamos para a pergunta do como seria, muitas vezes olhamos desesperados com medo do futuro e esquecemos, ei meus irmãos, olha para cá, e nós esquecemos que Deus, soberano e criador do universo, Ele continua no mesmo lugar. Isaías vai dizer que Ele continua num alto e sublime trono, e lá Ele tem um cetro de poder em sua mão, e Ele governa sobre tudo e sobre todos. É esse o Deus que governa a sua vida, é esse Deus que já está no seu futuro, amém? E Ele fará no presente tudo aquilo que você mesmo faria no presente, se soubesse tudo que Deus sabe sobre o seu futuro. Deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Paulo, ao olhar por texto inspirado pelo Espírito Santo, ele é cristalino e ele argumenta de forma profunda. Paulo, olhando para o texto, no versículo 32, ele olha ali e diz: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Preste atenção nisso. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Aqui Paulo, brilhantemente, o que é próprio da pena do velho apóstolo, ele traz a lógica da cruz aos nossos corações. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo, ele traz a seguinte interpretação: se Deus já entregou o maior presente possível para a humanidade, que é o seu próprio filho, quem imaginaria que ele pode abandonar os seus outros filhos que foram compros pelo sangue do seu filho? Preste atenção nisso. Se ele não abandonou o seu filho, ele não vai abandonar você. Ah, mas Cristo ficou sozinho na cruz pelo um propósito soberano e eterno de Deus, para transformar e pagar o preço que eu e você não poderia jamais pagar.
pagar, que foi uma morte de cruz. E a cruz, querido, preste atenção nisso, ela destrói a mentira de que Deus nos esqueceu. A cruz coloca em terra essa mentira que Deus esqueceu do homem, que Deus esqueceu da humanidade, que Deus esqueceu da criação, que Deus esqueceu do boneco de barro a qual ele sopra o ruá e declara que ele é homem feito pelo imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. Então o mundo chega e diz, Deus esqueceu, mas a cruz chega e diz, não, ele não esqueceu, ele enviou o seu filho para como cordeiro manso ir ao matadouro no seu lugar, para que a culpa que deveria pesar sobre você, o salário que era a morte, não fosse cobrado de você, mas do Filho. Esta é a prova cabal do amor incircunstancial de Jesus Cristo pela humanidade. É o que Ele faz por nós, meus irmãos. E o Calvário é a prova eterna de que o amor de Deus não depende de circunstâncias. A nossa geração mede amor pelo que se sente. Mas o apóstolo Paulo aqui mede amor de Deus pela cruz. Eu vou repetir. A nossa geração, o efeito aqui é erga omnes, mede amor por que se sente. Mas Paulo, aqui em Romanos 8, mede amor porque foi feito na cruz do Calvário. E há dias que você não sentirá nada, meu irmão. Há dias que você não sentirá nada, minha irmã. Vai ter dias que você não vai conseguir chorar, você não vai sentir o arrupiar, você não vai conseguir sentir a glória. Vai ter dia que você vai estar completamente cético. Isso vai acontecer. Se já não aconteceu na sua caminhada e na sua jornada de fé. Mas a cruz, querido, mesmo no dia que você não sente nada, mesmo no dia que você não arrupia, mesmo no dia que você não sente a glória, não levanta a mão e a dor, a cruz continua lá. Amém, meus irmãos? Há dias em que a sua oração vai parecer silenciosa, fria, vai parecer que o céu está de bronze, mas a cruz continua lá. Há dias, querido, que os céus vai estar fechados e vai parecer que o inimigo vai vencer todas as batalhas contra você. Mas eu quero te lembrar a verdade, a cruz continua lá, naquele lugar. E todo dia a cruz está no mesmo lugar, nos lembrando daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. De forma única, um sacrifício que somente o Filho de Deus poderia fazer. E a cruz é uma chave homilética para explicar isso, porque ela é vertical, que fala que Jesus é a ligação entre o homem caído e adâmico de volta para Deus. E ela também é horizontal, porque ela fala que o homem caído agora se relaciona com outro homem, porque agora eles em Cristo Jesus são uma mesma coisa, irmãos. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, querido. O amor de Deus não mudou. O amor de Deus não mudou. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque o cenário não mudou. O cenário continua o mesmo. Talvez você esteja perguntando aqui hoje, mas pastor Célio, será que Deus ainda está comigo? Será que Deus ainda ouve a minha oração? Será que Deus está me acompanhando nesse sofrimento? Será que Deus olha para mim quando eu estou passando por essa situação que eu nunca imaginei passar? Será que Deus sonda a minha saudade? Será que Deus vê a minha humilhação? Será que Deus vê o meu sonho indo embora? Será que Deus está atendendo? Será que realmente de onde Ele está
Ele se importa comigo e tudo que eu sou e significo, porque eu estou sentindo solitário, eu estou sentindo sozinho e eu estou com as minhas forças abatidas. Será que esse Deus se preocupa comigo? Ei, ouça isso em nome de Jesus. Romanos 8, que eu acabei de ler para você, responde esta pergunta: olhe para a cruz. Se você olhar para a cruz hoje, você vai ter a resposta imediata para essas perguntas. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto. Eu te disse que quando Deus está por você, o mundo não pode definir seu destino. E agora olha o que diz aí o versículo 33 e 34 de Romanos 8. Versículo 33 e 34 de Romanos 8. Olha o que o texto vai dizer. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica os homens. Olha o versículo 34. Olha o que diz o 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Segunda coisa que nós aprendemos com esse texto: nenhuma acusação tem mais força do que a graça. Eu vou repetir para você, querido, preste atenção: nenhuma acusação tem mais força do que a graça na sua vida. Olha só para o texto: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Outra pergunta retórica de um manual inteiro de perguntas retóricas de Romanos 8. E ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Preste atenção nisso. Paulo agora sai de uma linguagem para outra. Outra coisa que era comum da pena do velho apóstolo. Ele muda de linguagem, muda de ilustração e também muda de exemplo. Agora ele judicializa a sua teologia. Ele traz agora uma linguagem de tribunal, porque uma das maiores armas do inferno é a acusação. Uma das maiores armas do inferno no passado, no presente e no futuro é a acusação. Nada mais terrível a uma pessoa do que ser acusado. Principalmente acusado quando não é culpado, quando não deve. Então é uma coisa horrível, é uma obra maligna e infernal, a acusação. E é interessante aqui a forma que o apóstolo Paulo traz. Ele diz que o efeito, ele é genérico. Você vai ver aqui que o diabo acusa, as pessoas também acusam. E também você vai ver aqui que a consciência te acusa. Entendeu a lógica? O diabo acusa, as pessoas acusam e a sua própria consciência também te acusa. Olha só isso. Durante as provações, durante os vales, durante as dificuldades, naquele dia ali do sofrimento, na noite escura da alma, naquele momento ali que você está só você e Deus, e as lágrimas caindo no tapete, as lágrimas rolando no rosto, quando a dor aperta, a garganta dá um nó e você está ali de joelhos, se sentindo a pessoa mais solitária e negligenciada da face da terra. E o diabo sussurra, pastor Lelei. Ele chega e diz: cadê o seu Deus? Cadê mesmo o seu Deus de domingo? Cadê o seu Deus da segunda de oração? Cadê o seu Deus da terça? Cadê o seu Deus da mocidade? Cadê o Deus que te chamou? Cadê o Deus que te vocacionou e te colocou um obreiro da casa do Senhor? Cadê o Deus que colocou essa palavra na sua boca? Cadê o Deus que te deu este homem, essa mulher, como marido, como mulher? Cadê o Deus dos seus filhos? Cadê o Deus da prosperidade? Cadê o Deus que cura? Cadê o Deus que você prega, o Deus dos louvores? Cadê esse Deus? O diabo sussurra.
E ele não vai por aí, porque ele é sorrateiro. E ele continua a levar você a questionar aonde está Deus na sua vida. E ele diz, escuta isso. Eu não vejo Deus em nada, mas eu estou vendo que você fracassou. Você fracassou nesse negócio, você fracassou no casamento, você fracassou na criação dos seus filhos. Tudo que você põe a mão, você é um fracassado. Eu não estou vendo esse Deus que você canta e adora, mas eu estou vendo aqui que você não é digno. Porque o seu avô não foi digno, o seu pai não é digno, e você está indo e caminhando a passos largos para a mesma indignidade hereditária. Esse Deus que você canta e defende e vai na igreja, eu não estou vendo, mas eu estou vendo você que não merece ser amado, porque você é muito ruim. Você é um chulezento de marca maior. É isso. Você é aquele que nada dá certo. Você é químico. Você é um químico. Tudo que você põe a mão vira uma verdadeira porcaria. E ele continua. Sabe por quê? O diabo não desiste de ser diabo, enquanto muitas das vezes nós desistimos de ser crente. O diabo não deixa de cumprir a sua missão, roubar, matar e destruir, enquanto nós esquecemos da nossa vida devocional, esquecemos de ler a Bíblia, esquecemos de jejuar, esquecemos de dobrar o joelho e esquecemos de confiar nas promessas, mesmo que os nossos olhos já viram, já testemunharam incontáveis milagres e livramentos, nós desistimos. E o diabo sabe disso, que se uma coisa é própria do ser humano, é na arte de desistir. E ele continua o seu rol de acusação. Lembra que eu falei que o apóstolo Paulo aqui judicializa a sua teologia? E ele chega e ele continua. E ele continua dizendo, escuta isso. Eu vou finalizar aqui, porque eu já sei. Imagina o diabo como promotor de acusação. E já vou finalizar, porque tudo isso aqui, você é fracassado, você não é digno, você não merece ser amado. E aí ele vem e alfineta de vez e diz, sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com a sua geração inteira, nada vai mudar. Não vai mudar. Você pode esforçar, você pode fazer campanha, você pode ir na igreja que não vai mudar. Ei, meus irmãos, olha para cá. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Isso aqui é algo poderoso, uma revelação dos céus e que tem poder de vida. Quantos de nós temos pensado isso? Muitos de nós temos pensado isso em algum momento, em alguma ocasião da nossa vida. E esse pensamento não é próprio, não é comum de dois. Ou seja, não é o pensamento que houve em Cristo. Você não pode carregar um pensamento que houve em Cristo e um pensamento que há na serpente. Você tem que escolher um lado para pensar. E preste atenção nisso. O diabo, ele coloca o dedo na ferida. O diabo te chama pelo seu pecado, enquanto Cristo te chama pela sua redenção. Eu vou repetir, o diabo é especialista em te chamar pelo seu pecado, mas Cristo Jesus chama por quem você irá se tornar. Você vai ver João entrando do deserto, apenas João, mas após o encontro com Cristo, ele não é mais João, agora ele é o João o Batista. Você vê ali pescadores, chegando pescadores de peixe e saindo pescadores de homem. Você chega ali, vendo cobradores de impostos entrando na presença do Senhor e começa a sair da presença do Senhor evangelistas e pregadores da palavra. Se é para Jesus, pode ser mais alta essa palma, amém? Aleluia! Porque o diabo, ele faz isso, ele te chama pelo pecado, mas Cristo te chama para quem você irá se tornar. O diabo queria que Simão ficasse Simão no seu comportamento, mas quando Jesus encontra a Simão, ele não chama ele de Simão, ele não chama pelo seu pecado, ele não chama ele pelo seu temperamento, ele não chama ele pelo seu humor dúbio, não, Jesus olha para ele e diz, tu não és Simão, tu és pedra, Petros, porque sobre você eu vou edificar a minha igreja. Amém.
Somente o Filho de Deus, Yeshua Yamashia, tem este poder, amém? E esse poder se aperfeiçoa hoje nas nossas fraquezas, nos nossos dilemas e nos nossos sofrimentos. Aleluia! E Paulo continua. Sabe por quê? Paulo é inabalável. Paulo continua. Porque Paulo é inabalável em Cristo Jesus. Amém. E Paulo faz mais uma pergunta poderosa. Quem acusará aqueles que Deus já justificou? Aleluia, meu irmão. Preste atenção nisso. O tribunal celestial já emitiu um veredito, doutor. E sabe qual que é o veredito que o tribunal celestial já emitiu? E a sentença já foi transitada e julgada no céu, na terra e também no inferno. E o veredicto dado por Deus nesse tribunal celestial não é culpado, querido. Mas na contramão disso, o veredicto que vem de Deus para a sua vida é justificado. Amém. Tu não é mais o culpado, porque a cédula de acusação que apelava contra você, o libelo acusatório que era contra você e que lembrava da sua humanidade, da sua natureza caída, não pesa mais com você. E quando você chegar lá e olhar a sua sentença de acusação e o juiz chegar diante do promotor, das testemunhas, e quando for ler, ele vai ler a sua vida segundo por segundo. E de repente ele vai dizer: não tem como, meu irmão. Você pecou de mal. Não tem como, irmã. Você pecou demais. Mas de repente, cadê o Gé? Cadê o Gé? Mas de repente, Gé, o anjo do Senhor que está ali com a sentença, com o libelo acusatório de uma vida. Peraí. Tem uma coisa aqui que eu não vi. Peraí. Dá um close aqui. Tem uma coisa que eu não vi. Peraí. Está pequeno. Eu imagino que ele deve estar na época dos touchscreen, amém? Ele vai chegar e olhou, peraí. Tem um comentário aqui, pastora Joana, peraí, deixa eu ler para você aqui, peraí, só um minutinho. Peraí, não dá o veredicto não, só um minuto, deixa eu olhar aqui. Aqui está escrito: justificados sois pelo sangue do Cordeiro, não há mais pecado, não há mais acusação, não há mais julgo, não há mais apontado de dedo. Ei! Se é para o Senhor Jesus, pode ser mais forte, amém? Oh, deixou cantere baixou e arabarai, recove achei, arabachei, calamai. Aleluia! E de repente os anjos do Senhor diante de Cristo diz aqui, fecha o processo deste homem. Fecha o processo dessa mulher, porque a chancela aqui é de sangue, e não é mais sangue de cordeiro natural, agora é sangue do cordeiro pascual, do Filho de Deus, do sangue carmesim, e aqui no sangue da chancela está escrito justificado, não tem mais culpa. Levanta agora, filho. Toma agora as suas vestes de louvor, amém? Toma agora o seu corpo glorificado. E agora, por favor, acompanhe ele, acompanhe ela, porque agora entra no gozo da salvação. Entra agora no gozo aonde está Abraão, Isaque, Jacó e todos os eleitos e mártires de Cristo. Ei, assente agora com Cristo, porque daqui para frente não haverá mais dor, nem sofrimento, nem tristeza, nem doença, nem opressão, nem má notícia, não há mais isso, porque agora é novos céus, de uma nova terra, e a alegria será eterna. Xarabachei, aramai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, querido. Terceiro ponto que eu aprendo, eu te disse até agora. Primeiro ponto que nós trabalhamos aqui é quando Deus está por você, o mundo não pode definir seu destino. O segundo ponto que nós trabalhamos aqui nesta noite é que a fé cristã, segundo ponto, nenhuma acusação tem mais força do que a graça
de Deus. Terceiro ponto que eu quero trabalhar para você. Abra comigo. Versículo 35 e 36 de Romanos 8. Abre comigo. Olha o que o texto diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Você não entendeu a profundidade disso aqui ainda não, vou te falar novamente. Terceira pergunta retórica de Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? E aqui ele faz a numeração. Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Ou espada? Olha o que diz o versículo 36. Olha só, acompanha comigo. Como está escrito. Repete comigo. Como está? Escrito. Como está? Escrito. Está escrito. Amém? O veredicto está escrito. Ele não pode ser mudado. Ele é eterno. Alcança o seu passado, alcança o seu presente e alcançará o seu futuro de geração após geração. Os efeitos dessa lei serão usufruídos e todas as promessas de Deus serão ministradas na sua vida. Olha como Paulo diz, como está escrito. E ele diz, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como as ovelhas para o matadouro. Olha o que eu aprendo com esse texto. A fé cristã não remove a tempestade. Vou repetir. A fé cristã não remove a tempestade. Mas a fé cristã impede da tempestade te destruir. Amém, meus irmãos? Ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Paulo começa a listar tudo isso. Paulo chega e olha, será que a tribulação, as dificuldades do dia a dia, Geni, pode me separar do amor de Cristo? E ele mesmo responde, não pode. Será que porventura então, as angústias do dia a dia, as aflições, os medos, as síndromes, as necessidades, as ansiedades, as injustiças, tudo aquilo que angustia meu coração, porventura pode me separar do amor de Cristo? Não, as angústias também não podem te separar do amor de Cristo. Mas porventura será que a perseguição, eu ser perseguido no trabalho, perseguido na igreja, perseguido na família, eu acho que perseguição é um bom argumento. Será que as perseguições podem sim me separar do amor de Cristo? Ele diz, não. Também as perseguições não podem te separar do amor de Jesus o Cristo. Mas talvez a fome, porque a fome é algo material, a fome é algo que todos nós temos, e quando nós temos fome, nós queremos comer. Então a fome é algo humano, todo mundo tem fome, ninguém suporta, o homem fica fora de si quando está com fome. Talvez a fome, por ser algo tão primário, possa nos separar do amor de Cristo. E os anjos do Senhor dizer, não, também a fome não poderá te separar do amor de Cristo Jesus pela sua vida. E ele, meu Deus, então talvez a nudez, a ausência das coisas, a pobreza absoluta, a miséria, talvez toda a dificuldade que pesa sobre o homem, talvez uma dificuldade financeira, provações, eu não ter uma roupa, eu não ter um sapato, eu não ter uma casa, eu não tenho um carro, eu não tenho um futuro, eu não tenho a profissão, talvez a nudez possa me separar do amor de Cristo. Ei, escuta isso, e o Espírito Santo de Deus usa Paulo e diz, não filho, também não, a nudez, a miséria, a pobreza, nenhuma situação pode te separar do amor de Cristo por você. E ele não desiste. E ele diz, talvez o perigo. Porque quando nós estamos em perigo, o nosso coração nos prega uma peça. Talvez o perigo sim possa nos separar do amor de Cristo. Talvez quando eu estou na situação de perigo, com medo de alguém, com medo de uma situação, com medo de uma revelação, com medo de algo se cumprir. Talvez o perigo, porque o perigo mexe. Tem muitas pessoas
que diante de uma situação iminente de perigo, vai decidir mal, vai escolher mal. Talvez o perigo, não, filho, também o perigo não te separará do amor de Cristo Jesus. E ele disse, então, se nada disso, se tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez e perigo não nos separou, talvez tenha uma coisa forte que possa nos separar. Talvez a espada, talvez as guerras, rumores de guerra, talvez os massacres de etnia, talvez um holocausto, talvez fuzilamento, guilhotina, talvez guerras biológicas, vírus, talvez guerra atômica, talvez a espada possa assim te separar do amor de Cristo Jesus. E ele diz, não, escuta isso, nada, nem ninguém pode te separar do amor de Cristo Jesus, querido. Oh, aleluia, nada pode separar, meu irmão. Não existe argumento, não existe instituição, não existe homem, força da natureza, do micro-universo e do macro-universo, nada pode te separar do amor de Cristo Jesus. Esse amor te alcança, esse amor te transforma, esse amor te sara de dentro para fora, esse amor te faz uma pessoa inteiramente nova. Nada, querido. E o apóstolo Paulo continua, e eu também continuo. Ele diz que nem profundidade, nem altura, nada pode separar aqueles que estão em Cristo Jesus. E se você e a sua casa estão em Cristo Jesus, você, como o apóstolo Paulo, também é inabalável. Amém, meu irmão? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Uou! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu caminho agora para o fim, queridos. Caminho para o fim. Olha o que diz Romanos 8, 37 a 39. Olha o que diz Romanos 8, de 37 a 39. Olha só o que diz 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos olha o que diz o 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura dinossáurica de qualquer geração poderá nos separar do amor de Deus, que está em quem? Que está em quem? Que está em Cristo Jesus. E Jesus é o quê? O nosso? Ele é o quê? O nosso Senhor. Aleluia. Ei, adora o Senhor, por adorar, querido. É poderoso isso. Aleluia. Eu acho interessante, pastor Guilherme, é a semântica do texto. É lindo quando você olha para a semântica. O apóstolo Paulo era um filósofo, também era um homem douto, que conhecia profundamente o grego, o hebraico, o aramaico e o latim daquela época. Flávio Joséfo diz que provavelmente o apóstolo Paulo falava cerca de 17 idiomas. Flávio Joséfo também diz que ele foi o maior, mais bem-sucedido, mais inteligente, mais douto dos aprendizes dos pés de Gamaliel. Não era qualquer pessoa. Estou falando de um homem da letra, um homem cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nasce numa ilha grega de Tarso. Ele era grego de nascimento, mas pela riqueza da família, o pai compra para ele e para os irmãos
a nacionalidade romana. Um homem culto, fariseu de fariseus. Não estou falando aqui de qualquer pessoa. Estou falando daquele que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Um homem da letra, mas agora totalmente cheio do Espírito Santo. A mente e o coração encharcado pelo Espírito Santo. Ei, querido, um homem encharcado do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, fazem grandes coisas em nome de Cristo Jesus. E Paulo diz, apesar dessas coisas, ele narra tudo aquilo do tópico anterior e diz, apesar dessas coisas. Ele diz isso? Apesar dessas coisas? Diz? Não, meu irmão. Porque se ele dissesse apesar dessas coisas, ele seria apenas o doutor da lei. Mas ele não disse apesar dessas coisas. Não, ele usa outra semântica. Ele diz em todas as coisas. Não tem vírgula, não tem exceção. É todas as coisas, do início da criação até a consumação de todas as coisas. Todas as coisas. E é dentro da luta que Deus manifesta a vitória, querida. É dentro do combate que Deus te dará a vitória. É dentro das tribulações, da luta, do combate árduo. É diante das situações mais caóticas e críticas da sua vida que o Senhor se levantará. É diante de um mar bravio se afogando e antes de emergir das águas, a mão do Senhor te susterá. Ei, é nos dias errados, é nos dias tristes, é nos dias de guerra, é nos dias de luto que a mão do Senhor chegará em você e não é apesar de alguma coisa, não há exceção na graça de Deus, mas há aqui um decreto de Deus. Aqui ele diz, em todas as coisas. O apóstolo Paulo usa o termo grego, hipernicomen. É uma palavra poderosa do grego, hipernicomen. Sabe o que significa? Hipernicomen é uma palavra exclusiva para uma palavra exclusiva. Hipermicone, em português, significa super vencedor. Ou também traduzido, mais do que vencedor. E quando ele olha para você, ei, não tenha pesar. Agora em todas as coisas. Agora é hipermicome. É mais que vencedor, é super vencedor, porque agora você vence não na força do seu braço, não no seu intelecto, mas a partir de agora você vence na minha força, na minha vontade, no meu poder, e a partir dessa realidade, eu passo a vencer todas as batalhas da sua vida, da sua história, do seu casamento, na vida dos seus filhos. A partir de agora é hipernicone, super vencedor, mais do que vencedor. Em quem? Em Cristo Jesus. O que significa, pastor Célio? Isso significa que aquilo que Satanás tentou usar para destruir você, Deus vai usar para amadurecer você. Aquilo que o inimigo usou para tentar matar a sua fé, o Senhor vai usar para aprofundar a sua dependência no Senhor. Aquilo que o inimigo usou para trazer lágrimas inúteis a você, vai virar um instrumento de santificação. Deus vai transformar o seu lamento em alegria. Deus vai transformar a sua tristeza em festa. Deus vai transformar o seu rosto abatido, o seu cansaço em hipernicônia. Aleluia.
Essa palavra é de força, essa palavra é de restauração, e essa palavra ativa em nós a nossa essência divina, porque a partir de agora nós somos mais do que vencedores. E quem é mais do que vencedor, super vencedor, é inabalável. Repete comigo: eu sou inabalável. Não ouvi. Eu sou inabalável. Mais alto: eu sou inabalável. Você é inabalável em Cristo Jesus, querido. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você é inabalável em Cristo no seu casamento. Olha para cá, abre as suas mãos. Você é inabalável, filho. O inimigo não tem a última palavra na sua vida. Satanás não tem a última palavra no seu relacionamento. Satanás não tem a última palavra na sua identidade. Satanás não tem lugar no seu coração. Satanás não tem lugar na sua descendência. O inimigo não pode tirar a alegria do seu rosto, não pode tirar a sua paz. O inimigo não pode tirar de você esta palavra: você é mais do que vencedor, você é inabalável. E se você recebe a palavra, fecha a mão, coloca no coração a semente e repete comigo: eu sou inabalável, em nome de Jesus. Repete mais forte: eu sou inabalável, em nome de Jesus. Mais forte agora: eu sou inabalável, em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Uou! Aleluia! Caminhando para o fim agora, queridos. Paulo olha tudo ao redor: tempo, espaço, forças espirituais, vida, morte, presente, futuro. E Paulo conclui: nada pode romper o vínculo entre Cristo Jesus e o seu povo, porque esse povo agora em Cristo Jesus é nação santa, sacerdócio real, povo eleito de Deus, escolhidos, justificados, invencíveis, cheios do Espírito Santo, mais do que vencedores, cheio da graça, povo cheio da boa notícia, povo mais contente da terra, portadores da boa nova. É quem sois agora. Ei, tu és inabalável, porque Cristo é o seu fundamento, querido. Ele é a rocha angular. Ei, Ele é a pedra rejeitada pelos construtores. E em Cristo Jesus, vós sois mais do que vencedores. Quero te convidar a ficar sobre os pés agora.